Espero que bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Vamos lá. Uma consciência pura para com Deus. Queridos, como é bom. O Evangelho da Graça nos traz essa consciência pura. O Evangelho da Graça nos posiciona diante do Pai com a consciência tranquila, né? Todas as coisas são puras para os puros. E quem nos purificou nesse sentido, senão o próprio Evangelho? A palavra da graça nos purificou, nos limpou, tirou toda a imundícia da nossa mente e nos apresentou diante de Deus com a consciência pura. Lembra do episódio quando Cristo manifesta a visão ali para Pedro e manda Pedro ir pregar para a família de Cornélio e mostra naquela visão os animais quadrúpedes tal, e aí na visão diz mata e come. Cristo fala mata e come, e Pedro diz eu não posso comer animal impuro, animal imundo. E aí Jesus diz não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. Assim éramos nós no sistema religioso, nós estávamos como imundos. Por quê? Só nos víamos em pecado, em condenação, em falta com Deus, em dívida com Deus. E estávamos em todo o tempo tentando pagar um pseudo preço, nunca que conseguíamos alcançar uma posição de perfeição, até porque estávamos nos gloriando na nossa própria obra, na nossa própria meritocracia, é porque eu jejum, é porque eu consagro, é porque eu faço, é porque eu oro mais do que o outro, é porque eu leio mais a Bíblia, é porque eu vou mais ao templo, é porque eu frequento há mais tempo a religião. Então nós éramos imundos. Éramos o sujo falando do mal lavado, sabe? Eu estava agora assistindo aqui um filme com a minha esposa, filme de drama, né? A Baleia, e observando que tinha uma pessoa que evangelizava o autor principal, e esta pessoa que evangelizava, aquela pessoa que bate lá na porta, né? Aos domingos, que fica lá falando, né? E a filha, né, a pessoa, melhor dizendo, uma dos personagens, criticava vocês da religião, vocês só querem convencer os outros, dizendo que os outros estão em pecado, que os outros não prestam, que não sei o quê. E ela dizia, nós não precisamos dessa salvação, tá? Eu peguei o filme por alto assim. E eu observava o seguinte, enquanto o filme passava, eu estava meditando, não era isso que nós fazíamos na religião? E direto ou indiretamente nós estávamos condenando todo mundo ao inferno, condenando todo mundo à perdição. Nós éramos os bons porque praticávamos a religião. A nossa mente era imunda, uma mente impura, uma consciência contaminada. Hoje não, a graça de Deus chegou, limpou os nossos olhos. Hoje a gente não olha para as pessoas com esse olhar de condenação, esse olhar sabe, de dizer que a pessoa vai para o inferno religioso, como a religião prega, ensina. Hoje a gente tem um bom senso, hoje a gente tem maturidade. Quando nós falamos aqui pelo canal que a Bíblia que diz, os textos, a revelação da palavra, que nem todo mundo é filho de Deus, que Deus não é pai da carne, ele é pai do Espírito, os quais ele escolheu antes da fundação do mundo, a gente não está aqui fazendo acepção de pessoa, porque tem alguns que entram assim e dizem assim, esses irmãos estão pregando a graça, está parecendo um sistema, dizendo que Deus escolheu uns e outros não, dizendo que Deus predestinou. Não, nós não estamos dizendo isso. Os textos bíblicos dizem isso, tá? Mas a gente não está também apontando quem é, quem não é, quem pertence e quem não pertence a Deus, porque não compete a mim, a você, julgar desta causa. Então, diferente do sistema que acha que quem não está na instituição religiosa é tudo da perdição, se ele olha o gay, se ele olha o prostituto, a prostituta, ele já vai condenando, dizendo que não tem jeito, a não ser se aquela pessoa aceite Jesus. Nós não olhamos desta forma, porque nós sabemos que quem é filho de Deus independentemente de como esteja vivendo. Agora, uma vez que ouve a palavra, naturalmente, nos filhos de Deus, esta palavra tem um poder de atuar, esta palavra é eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela se manifesta mudando, transformando a vida dos filhos de Deus. A palavra não é para que a pessoa se torne filho, a palavra é para educar os filhos, é diferente. Diz o apóstolo Paulo a Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou
salvador a todos os homens, tá? Ensinando-nos, educando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do presente século, deste mundo. Então a nossa mente estava impura, a nossa consciência era contaminada, porque nós não conseguíamos discernir isso. Então, sempre, direto ou indiretamente, nós estávamos condenando quem não pensava da mesma forma que nós. Quem era da religião X ou Y, se não fizesse parte do clube do Bolinha, que nós fazíamos parte, já não era de Deus. Então, queira quer não, nós tínhamos a consciência imunda. Então, Pedro achava que a salvação, que a palavra, que o Espírito era só para os judeus. E quando ele ouviu da parte do Cristo ressuscitado, olha, não torneis imundo aquilo que eu purifiquei, ele vai até o encontro de Cornélio e chega lá e se surpreende. E quando ele começa a falar das coisas de Deus, ele vê o mover do Espírito e ele diz, nossa, sendo que eles também receberam o dom do Espírito como nós quando creram. Aí Pedro disse, o que impede deles serem batizados? E Pedro foi e batizou. Então, abençoados, nós precisamos ter essa consciência pura, sabe, diante de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó, Romanos capítulo 9, no versículo 1. Em quem, olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me em testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que coisa boa. Em Cristo digo a verdade, falo a verdade, não minto. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Esta verdade que nós passamos a conhecer, que nos libertou. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me em testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A nossa consciência dá testemunho diante de Deus não é na religião, não é pela prática religiosa. É no mover do Espírito de Deus. É diante de Deus que a nossa consciência está pura. Nós estamos tranquilos. Tudo é puro para os puros. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos esta consciência, essa tranquilidade de saber até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer. Eu sou direcionado pelo Pai. Nós somos direcionados por Deus. Na religião nós éramos direcionados pela religião, pelo líder religioso. E é por isso que você se vê em condenação, porque você nunca ia poder cumprir os critérios da religião. Ninguém consegue. Mas diante de Deus, a tua consciência, ela vai, sabe, te conduzindo, porque o próprio Deus vai ministrando na sua vida. Agora, a consciência, ela te absolve, ela também te acusa diante de Deus. Quem te julga é a tua própria consciência. Porque quando nós falhamos, nós erramos, naturalmente há um peso na nossa consciência, sabe? Há uma agonia, por assim dizer, uma fadiga. O coração começa a palpitar, a tua consciência começa a arder, porque você tem a noção de que você não está andando corretamente como filho de Deus, andando na luz, andando direcionado pela palavra, andando nas obras que ele preparou de antemão. Então, abençoados, ter a consciência pura é isso, é ser ministrado pelo próprio Deus, é andar tranquilos, sabe? É andar em paz com Deus, é de fato estar nesse descanso. Descanso esse que só o Evangelho do Cristo vivo que nos dá. Romanos capítulo 1 também, Paulo vai dizer dessa consciência, por quê? Por causa da adoração que é no Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a que eu sirvo em meu espírito, em meu entendimento, né, no Evangelho do seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito. Então, quando nós, de fato, servimos a Deus no nosso espírito, cumpre-se aquela palavra de João 4, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana. O Pai é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é ter essa consciência que nós servimos a Deus no nosso espírito, no nosso entendimento, e naturalmente isso transcende, né, essa questão de ficar no campo do conhecimento. Porque tem gente que diz assim, graças eu sirvo a Deus no espírito,
Mas ele acha que ele não vai, dentro deste veículo, dentro deste tabernáculo, dentro dessa questão humana, ele não vai desenvolver nada para comprovar de fato esse servir a Deus no Espírito. Porque servir a Deus no Espírito é você ter entendimento das coisas de Deus. É servir a Deus com conhecimento. Mas isso precisa se desenvolver. Isso precisa se externar, se materializar. Não existe dizer que servimos a Deus no Espírito e quando a gente olha para o próximo, para o necessitado, não temos compaixão, não temos misericórdia, não olhamos, não nos colocamos no lugar do outro. Então isso não adianta dizer que servimos a Deus em Espírito. Romanos 12, 11, olha o que diz. Não sejais vagarosos no cuidado, nós falamos disso ontem. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, ter uma consciência pura é isso. É a sua consciência dar testemunho diante de Deus, que você o adore em espírito e em verdade, por meio da verdade de Deus, por meio da palavra de Deus, e assim sendo abençoados. A gente vai gerando frutos agora, não para a religião, não para massagear o meu próprio ego, mas para o próprio Deus. E você vai se realizando neste contexto de vida com Deus, nessa vida que o Pai predestinou e te concedeu para que você venha viver reinando em vida e perfeita vitória. Amém? Fique aqui com essa reflexão. Graça e paz, graça eterna e até o nosso próximo encontro.